se preparem, porque a gente vai falar agora do caso que mais repercute no Brasil, além da guerra toda que está acontecendo. Afinal de contas, nós temos uma brasileira que está perdida na Indonésia, a brasileira que caiu num desfiladeiro durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, está, infelizmente, há 4 dias esperando pelo resgate. Ela foi localizada a cerca de 950 metros da trilha original, após escorregar mais de 500 metros. Gente, a família dela confirmou que as buscas foram retomadas na noite desta segunda-feira, horário brasileiro, com a possibilidade do uso de uma furadeira e também de alguns helicópteros. A família está criticando muito a conduta das autoridades indonésias, alegando falta de estrutura, planejamento e transparência no caso. Vídeos de um suposto resgate foram denunciados como falsos, e aí o Itamaraty encaminhou representantes para acompanhar esse caso, e o embaixador brasileiro admitiu ter repassado informações incorretas inicialmente. O que nós fizemos? Nós não entendemos nada de resgate e fizemos questão de ligar para quem entende do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Nosso queridíssimo amigo Major Palumbo está por aqui na área. E aí, Major? Como é que tá, Paulo? Tudo bem? Beleza, rapaziada, cara? Como é que tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina. De vir no programa. Legal demais ter você. Eu fico chateado por causa da condição que, infelizmente, está sendo conduzido essa pauta tão especial. Porque não é possível, das equipes serem acionadas e a gente ter lá esse delay todo, viu, Paulo? Essa aí é uma opinião particular minha, mas eu quero é entender complicado. o seguinte, Major. Não sei se a gente tem algumas imagens aí, Fefe, se puder colocar na tela, porque a gente viu que um drone captou a menina lá. Olha, essa imagem aí, dá uma olhada. Eu particularmente não consigo entender como é que você consegue colocar um drone, pelo amor de Deus, não consegue descer o negócio lá para puxar a mulher, Não, sei lá, difícil. fazer alguma coisa. Uma comida, alguma coisa pelo drone? Mas nós somos leigos, Major. Você já fez várias e várias operações, talvez não nesta dimensão, mas eu quero entender a complexidade. Nós estamos falando de uma temperatura de 1 grau, é isso? É isso, imagina, quem está aqui em São Paulo, você coloca lá Pedra do Baú, tem 1.900 metros. Aí se você colocar ali, são 3.700 metros ali onde ela está. Então, a altitude é uma altitude considerável, é uma trilha difícil. A trilha de vulcão, você não tem um solo sedimentado, tem um solo arenoso. É uma trilha onde ela é escorregadia. Não foi um solo que já foi ali compactado com o tempo. Igual uma pedra ou um local que esteja bem ali já com a natureza sendo colocada no entorno. É uma caminhada difícil. E, infelizmente, no momento que ela caiu, possivelmente, pelo que relatam, ela estava sozinha. E a gente tem ali, pelo menos, a localização que ela se encontrava, eles tinham. E ali, no momento que acontece um acidente desse, Paulo, o que tem que fazer? Imediato, chama o socorro. Faz uma marcação. Você está em algum lugar desse, pega o WhatsApp, coloca o WhatsApp, a localização do WhatsApp. Mesmo que não tenha sinal, você pega, coloca o sinal no telefone e vai para um local que depois você vai ter o sinal para você ter a localização exata de onde aconteceu. Mas eu tenho várias dúvidas. Acho que o Reis também. Não sei se... Cadê o Diogão? Coloca o Diogão aqui na tela. Diogão, você está ouvindo a gente aí, né? Você fica à vontade também se você quiser aproveitar o Major aqui para a gente poder fazer a nossa conversa acontecer aqui. Mas a minha primeira pergunta para você, Major, é muito simples. Para fazer um resgate desse, pedi para o Fefe colocar na tela de novo a imagem. Essa imagem é muito chocante, gente. Chocante. Porque é o seguinte, para fazer um resgate desse, precisa de helicóptero, certo, Major? Helicóptero. E helicóptero custa. Mas Será que a Indonésia não está querendo pagar o negócio? Eu Não acho que tinha um não. papo lá rolando de que era muito caro essa estrutura e que os caras estavam meio que empurrando com a barriga isso? Como é que se resolve uma situação dessa? Eu estava vindo para cá, eu liguei para o Coronel Barreto, que é o comandante da aviação da Polícia Militar, dos Águias. Então, o Corpo de Bombeiros com a Polícia Militar já fez por exemplo, alguns salvamentos. Lá no Pico dos Marins, que é aqui em São Paulo, 2.500 metros de altitude. O helicóptero chega? Chega. Só que ele tem que ter todo um planejamento para isso. Como? Em relação ao peso, em relação a quantas pessoas vão estar ali, em relação aos equipamentos, o trajeto que ele vai fazer. Imagina que ele tem que sair de um ponto e chegar lá no local onde a menina está e fazer um sobrevoo, lançar socorristas com maca, então com cordas, com peso, que ela vai demorar um determinado tempo. Ele não tem local para ficar ali
pairado, ele não vai poder ficar pairado por muito tempo, ele não vai poder pousar, então ele teria que lançar e depois voltar. Então, quer dizer, é uma operação complexa, não é uma operação simples. Até inclusive a dos bombeiros. Imagina que você chega em determinado local, a equipe ela tem que levar durante a trilha, são 2 dias para chegar no ponto. 2 dias? 2 dias. Como é que você vai levar uma corda? As cordas que a gente tem de salvamentos aqui na cidade, por exemplo, são de 100 metros. Ela está lá a 650 metros. Como é que você vai chegar lá embaixo com uma corda de 100 metros? Ah, eu vou levar uma de 300 metros. Tem. Mas como é que você vai carregar 300 metros de corda? Nossa. Então ele tem que ter uma equipe que eles vão montar, que já montaram e chegaram no local. A família falou um pouco a respeito da demora, mas eu acho que ela está dentro do esperado. Eles chegaram lá, se eu não me engano, em 15 horas depois, com todos os equipamentos. Porque eles vão ter que ter ali uma ação do quê? Fixa. E aí eles vão pegar 100 metros de corda, descem 100 metros, fazem uma base, vão fazer outra ancoragem, vão descer mais 100 metros e assim por diante, até chegar no local onde a menina está. Então, possivelmente, eles não conseguem fazer isso durante um dia somente. O que eles teriam ali é que montariam uma até base... amanhã, né? Aliás, até quinta-feira. Até quinta-feira, mas ele já está nos 5 dias. Mas tomara que... O ponto é, será que a menina resiste, né? Diogão, tem pergunta aí? Tem comentário? Fica à vontade. Tem 2 questões aqui, eu gostaria que o Major explicasse pra gente, que de resgate a gente não entende nada, né? Primeiro, por que não dá para emendar cordas, levar, digamos, diversas peças de 50 metros e emendar uma a uma? E o que é ancoragem numa pedra? Bom, ali... Diogo, né? Isso. Diogo, o que a gente tem é que você não precisa ficar levando várias cordas para você emendar, porque você não vai fazer uma linha somente. Você vai descer num ponto, uma ancoragem quer dizer que é um ponto que você fixa a corda para você poder fazer a transposição daquela área até você chegar no ponto onde você tem a limitação da corda ou que a vítima esteja. E aí, novamente, você tem todos os equipamentos, você tem os blocantes, você tem os mosquetões, você vai fazer uma outra ancoragem. Então, você desce em determinado ponto, faz uma outra ancoragem e depois você vai colocar dali para frente para descer novamente até que você consiga colocar ali, chegar na vítima. E isso não é um problema, porque você tem as equipes, elas precisam levar... macas, e tem macas hoje, a maca SCAD, você dobra essa maca e coloca na mochila. Você leva materiais para aquecimento passivo da vítima. Você leva materiais de primeiros socorros, porque, tadinha, se ela caiu em 600 metros, ela deve ter tido, possivelmente, fraturas, que dá para ver que ela está toda encolhidinha. Ela pode ter tido ali alguns fatores... de hipotermia, por exemplo, que em 5 dias... 1 grau é frio pra caramba. Imagina, em 1 grau... Mas na madrugada, né? Madrugada, ela lá só de camisetinha. O que acontece? Que se ela tiver ali, por exemplo, a chance nem água conseguiram levar para ela ainda? Esse é o problema, porque a desidratação, e principalmente depois de 5 dias sem água, olha, a chance que você tem ali... Normalmente, em 5 dias, a pessoa de estar viva já é um milagre. Em 7 dias, tem alguns relatos que conseguiram ficar sem água. Então, se você ficar sem comida, você até consegue, mas sem água. E o problema? Que a hipotermia, ela vai ter ali uma condição onde o corpo ele vai precisar de hidratação para manter o corpo aquecido. Sim. E ela vai ficar, então, 5 dias sem água. Então, essa é a grande dificuldade. Eu estou torcendo muito para que ela tenha... todas as forças do mundo Todos e que as nós, né? equipes Toda energia possam chegar positiva. rápido ali, descendo nas estruturas. Imagina que você não tem pedras, rochas, você tem como se fosse uma areia, a areia vulcânica. Não, Major, esse caso está mobilizando todo mundo. Você vê famoso publicando para tudo quanto é lado, né, Reis? E uma dúvida que eu tenho, será que se fosse no Brasil, a eficiência desse resgate seria maior? Porque dá a impressão que está demorando muito. E como que um drone faz uma imagem dela nas primeiras horas e não mandam ali algum suprimento, né? Será que está faltando realmente ali uma estrutura naquela região, naquele parque?
Olha, eu vejo que Ia ter a o gente Major vê um Palumbo parque, aqui, né? É. O Palumbo ia lá na hora, meu. Mas não é Se eu questão te só... conheço... Não, Paulinho, não é só isso não, cara, porque os bombeiros fazem isso. O que me deixa chocado é você saber que tem uma vítima em determinado local e falar, não, legal, então eu vou voltar, eu vou subir, mas eu vou interromper os trabalhos por causa de segurança. Lógico que a gente vai ter que ter ali o procedimento de segurança, mas com certeza as equipes estariam com barracas, como já fizeram lá no Pico dos Marins, por exemplo, aqui em São Paulo, de você colocar barracas lá em cima da estrutura, chamar helicóptero, ver uma janela de oportunidade para que o helicóptero possa subir no meio da névoa. Não dá, ele não vai subir, porque é um voo visual, não é um voo por instrumentos. Lógico. Ele vai chegar e não consegue subir lá no meio do fog, lá da neblina, mas ele vai, com certeza, ficar ali pronto. Ó, teve a janela de oportunidade climática, lança o helicóptero, faz o planejamento, que é o único jeito de tirar essa menina de lá. Não tem como você colocar. Você pode descer. Ou bota helicóptero ou não tira. Ou não tira. Porque como que você vai fazer para descer 650 metros de corda altamente íngreme? E como que você vai subir com a menina 600 metros de depois Agora, você na vê mão, que- na ascensão com corda? Você vê que ela tá... É meio que uma... Não sei se é uma... Dá pra ver. Não sei se dá pra voltar na outra foto, Fefe, se der. Porque... Eu não sei Olha se lá. isso é uma calça jeans, né? Não me parece ser uma Parece calça uma calça jeans. Acho que é térmica. aquela calça mesmo de se fazer trilha, né? Uma Mas roupa... ali fica... A gente tem que ter lições disso também, Paulo. Quais seriam, Major? Quando a gente vai fazer um trabalho, ou vai fazer uma trilha, vai fazer um planejamento de uma ação, você tem que ter sempre um backup. Então, vai para um local desse, a gente tem que ter roupa, tem que ter uma mochila com equipamento, com água, com uma estrutura, porque a chance de dar errado, principalmente num local tão difícil, é grande. Então, não coloco a culpa na menina, não. Mas, pô, e quem que tava ali pra... Ela não contratou uma agência? Dizem pra que isso, o né? guia deixou lá pra trás, né? Que Deixou. pra mim é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não dá Largou e dane-se, né? isso Caiu, daí não é o legal. problema é Isso aí seu. não e dane. dá. Imagina, escuta, se você tem uma estrutura de 3.700 metros, você já tem uma diminuição, o ar já mais rarefeito, você tem lá uma probabilidade grande de alguém passar mal, uma probabilidade de escorregar por causa do terreno arenoso. Então imagina pedras vulcânicas que já estavam, e mais o pó de outros sedimentos que estejam ali. Vira um sabão. Então você vai pisar em determinado local escorregando. Você não consegue permanecer numa mesma trilha, a não ser que você esteja junto, ancorado com outro. É uma operação difícil. Diogão, pediu? O seu mic, Diogão. O seu mic tá mutado. Diogão, nós não estamos te ouvindo. Acho que o Diogo não tá ouvindo a gente. Acho que o Diogo tá mutado, pode tirar ele aqui da tela só pra gente... Aí, Opa, aí, tá me ouvindo? aí, Tá me ouvindo? agora sim, Me agora desculpa. sim, agora sim. Vamos lá. Eu estou aqui, pasmo de ver essas histórias, a gente fica impressionado e angustiado, né? Agora, será que dá para saber que hoje seja o dia que eles vão chegar lá? Ou não, porque já está escurecendo lá, vai ser só amanhã ou depois? Olha, Hoje encerraram, né, Iaguinho? Encerraram, Iaguinho né? trazendo informação aqui que encerraram hoje. é difícil, mas eu vejo que, pelo menos, a gente tem que ter... Eu não consigo chegar no objetivo, vou tentar me explicar melhor. Mas eu vou, aos poucos, com metas a ser cumpridas. Por exemplo, então eu desci 100 metros, montei um equipamento, um acampamento base. Se você é no parque, já sabe que tem ali, você vai fixar ali nas suas estruturas, nas suas ancoragens, a barraca que você vai dormir. Você vai partir de um ponto inicial que você não tem que fazer tudo de novo. E a gente vê que isso daí precisa ter ali um acompanhamento profissional. Eu não sei se o pessoal do parque tem esse treinamento. Eu só sei que aqui em São Paulo, no Brasil, quando acontecem ocorrências desse tipo, os bombeiros permanecem no local até conseguir retirar a vítima. E como? Na progressão. Imagina que se eu tiver que buscar alguém no meio da Serra do Mar, como eu já tive que fazer. Então quer dizer que eu vou chegar em determinado ponto, eu vou voltar porque vai escurecer e eu vou voltar no outro dia de novo? Aí eu Não, vou pra Parece casa um pouco dormir. covarde Vou isso, dormir, até amanhã eu assim. volto. Não, pô, não Pô, dá, tá não tem brincando? jeito. Eu vou ficar lá, vou tomar chuva, eu vou ficar cheio de barro, eu vou ficar dormindo lá na montanha, mas nós vamos ter que seguir no outro dia para chegar na vítima. E depois que eu chego na vítima, ver a estrutura.
Como é que ela tá? Agora, hoje, só pegando informações aqui, trazendo para vocês desse caso, que está repercutindo no mundo inteiro, né, gente? Ela é uma pessoa no meio de um buraco no vulcão ali. Ela E tá assim, num local difícil. esse guia tem que ser preso, né? Eu espero, assim, que as autoridades de lá Indonésia, eu prendam, acho que pelo não. amor de Deus. Como é que você pode largar uma pessoa dessa? O cara é um desumano, né? Um cara surreal. Agora, o helicóptero tentou hoje fazer o resgate, não conseguiu por questões climáticas. Aí talvez o Diogo possa explicar um pouco melhor pra gente, né, Diogo? Aí não tem como mesmo, né? Porque o helicóptero não consegue. Não tem. O pouco que eu sei dessas coisas de resgate, não adianta você arriscar a sua vida de uma maneira exagerada para tentar salvar outra, porque aí acaba causando mais tragédia ainda. E o helicóptero não tem como. Vai falar, mas GPS. Não dá para ter a precisão suficiente para ele estar no ar com o uso de GPS apenas. Helicóptero, nesses casos, ou enxerga ou não decola. É difícil, né, Major? Eu Uma acho situação também. que depende também de Deus nessa hora, né? Pelo amor de Deus, abre esse tempo. É isso que vai ter que colocar ali as orações para essa menina. Porque ela ficar numa temperatura, depois de uma queda de 600 metros, ela ficou acolhida ali, por exemplo, numa fenda do vulcão, né? da montanha do vulcão. Sem água, com certamente alguns machucados consideráveis, fraturas possíveis. E ela ali com tanto tempo, a gente vai ter que ter ali mesmo um milagre. Fefe, pediu? E o pessoal do resgate primeiro, batendo ponto no final do expediente. Isso que é de Isso é assustar mais surreal. ainda, né? Isso é surreal, que não é a nossa cultura aqui no Brasil, né? Fefe, fala. Ô, Major, só uma dúvida. Lá na Indonésia eu não sei como seria, mas aqui no Brasil, esse guia ele seria processado, porque ele não poderia não dar suporte nenhum para essa pessoa, né? Eu acredito que lá na Indonésia, eu acho que o bicho vai pegar, né? Porque a gente tem recentes ali condenações até em relação à legislação mais rígida. Eu acho que isso não vai ficar desse jeito. Mas o que eu gostaria mesmo é que tivesse ali um profissionalismo maior das equipes para que chegassem logo na menina. Vocês lembram da tragédia quando aconteceu na Tailândia dos meninos na caverna? Mobilizou um monte de gente. Por quê? É um cenário da natureza que não dá para desafiar. Sem dúvida. Não tem como. É um local onde ela caiu, é difícil, é complicado, mas a gente tem que ter ali os especialistas com os equipamentos, com as técnicas, para chegar no local logo, para que possa ali acolher a menina, colocar um aquecimento passivo, alimentá-la em relação ali a alguns tipos de alimentos que são de resgate nessa hora, de suplementos, de água, hidratação, para que depois você pense em retirá-la de lá. Major, sabe por quê? Eu tô sentindo assim, até pelo tratamento do guia. O dane-se. Não é Demoraram brasileira. até pra fechar o parque. Isso Tá que foi lá, um deixa aí, absurdo. os caras fecham o parque, abrem o Continuaram parque. pessoas subirem Coisa lá. assim, tá meio displicente o processo, sabe? É uma coisa assim que você percebe que não tem um cuidado real. As pessoas lá não estão olhando uma vida humana. Então, o que aconteceu? Só pela atitude do guia, você meio que traduz o cenário ali. Agora, a comunidade internacional tem que fazer cada vez mais Exatamente, pressão, né? Aí que entra o isso. governo brasileiro, que tem que ir pra Exato, cima, né? exatamente. Os caras têm que se mexer, né? Se eu chego num local, vejo que tem uma vítima em determinado local, eu vou chegar para ele e falar assim, quanto tempo você vai chegar lá? Olha, você tem 10 horas para chegar lá. Tá bom, não chegou? Peraí, eu vou mobilizar minha equipe do meu país, eu vou mandar alguém para lá, para ir lá e já tirar a menina dali. Exatamente. Ou se